Para ver se esse cara pega hoje. Esse notebook tá uma guerra só. Olha. Parece que hoje ele já foi logo em cima direto, entrou, ué. Se ele não cair, para mim o que importa é que o notebook aqui esteja marcando o tempo. Para mim o que vale aqui no notebook é o tempo, ok? Tem algumas funções aqui que eu não sei usar, que no celular aparece diferente. Aqui também, aqui aparece, eu não sei o que é isso aqui, né? Bom, eu acho que está gravando, o notebook deve estar gravando, não sei. Pelo menos o tempo não parou. E aqui tem a minha turma amada, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz a todos vocês. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, ok? Gente, como prometido, a semana passada a gente encerrou uma parte dos nossos estudos sobre uma matéria teológica chamada escatologia, certo? Onde a gente trabalhou bastante aqui a importância de se ter o conhecimento de algumas expressões no Antigo Testamento e como era que ela era empregada, certo? Qual a perspectiva, qual o prazo de aplicação dela no Antigo Testamento, principalmente com relação à questão dos últimos dias, o último dia, naquele dia, né? Tempo de ira, dia de vingança, tudo relacionado a eventos futuros que está ligado com a doutrina escatológica. A gente foi bem exaustivo, muito para enfatizar, né, para que não reste dúvidas, né, que infelizmente sempre acaba alguém ficando com muita dúvida, né, não sei porquê, às vezes deve ser uma preguiça de querer se aprofundar, querer pesquisar para você entender bem ali o significado e a raiz daquela palavra, para que você possa vir ter até uma compreensão melhor da aplicação dela feita pelos escritores do Novo Testamento. Se você não tiver uma boa compreensão do uso empregado pelos autores do Antigo Testamento, você não vai conseguir identificar ou ter uma clareza com a aplicação que os autores do Novo Testamento fizeram a determinadas expressões que estão ligados com a escatologia, com os eventos futuros, certo? E eu tenho certeza que a gente foi bastante exaustivo aí, mostramos vários contextos, fizemos várias abordagens de vários ângulos, de várias maneiras, para que não reste dúvida. Então, para quem veio aí acompanhando, a primeira parte desse estudo de escatologia foi dividida em 10, foram 10 lives. Então, meu irmão, tem muito conteúdo. Mesmo assim, tendo 10 lives, o conteúdo eu ainda considero um conteúdo pequeno, certo? Ele ainda pode ser considerado um conteúdo pequeno. Poderia ter se aprofundado muito mais do que o que a gente já tentou passar. Mas aí ficaria muito exaustivo e aí fica chato, né? E principalmente para aqueles que não têm a mínima importância em saber sobre esse assunto aí, né? Para aqueles que vivem atrás de revelação, isso aqui para eles não serve de nada, né? Parece que para eles nem palavra de Deus é. Deus tenha misericórdia dessa turma aí, gente, que despreza o ensino bíblico da palavra de Deus. Interessante que é esse povo que despreza, que é o povo que diz que vai morar no céu, só se for lá no céu da boca do cachorro. Eu não tenho papo na língua não, irmão, eu já vou logo direto. Eu tenho uma tremenda, irmão, uma imensa dificuldade para entender, né, cristãos que não gostam da palavra, da Bíblia, não gostam da palavra de Deus, do ensinamento, são contra o ensinamento. Eu não sei nem que expressão eu tenho para dar para esse tipo de gente. Complicado demais. A expressão minha, essa oração é que Deus tenha misericórdia de mim também, devido a essa minha atitude, cara. Mas, cara, eu tenho dificuldade, não consigo entender. Então a gente trabalhou bastante, mostramos algumas questões do Novo Testamento. Nós mostramos aqui algumas questões de como foi o uso feito pelos escritores do Novo Testamento em relação ao método de interpretação para ser colocado aqui na escritura do Novo Testamento, a maneira como Jesus trouxe luz com novo entendimento a esse assunto, principalmente ao assunto que está ligado à doutrina da ressurreição, com a expressão doutrina de ressurreição dentre os mortos, que a linguagem comum daquela época era ressurreição dos mortos. E aí aparece Jesus e fala ressurreição dentre
os mortos. Isso aí trouxe já uma nova janela, uma nova perspectiva, ok? Então a gente viu muita coisa que está relacionado a esses eventos escatológicos. Se você não acompanhou, você pode voltar aí no meu Facebook, dar uma pesquisada, procurar, e você vai encontrar aí 10 lives que estão direcionadas para essa temática que a gente colocou aí, sobre a importância de você ter o conhecimento de algumas expressões que são fundamentais de você ter o conhecimento dela na sua originalidade, no seu uso habitual que tinha naquela época, não o conceito que foi dado a ela nos tempos de hoje, que em muitos casos eles não trazem clareza, na verdade eles dificultam um pouco o entendimento, porque muitas vezes, para que você possa entender o sentido certo daquela palavra lá, você tem que observar também o contexto, que é uma coisa que é desprezado por muitos, é o contexto. Pega aquele versículo onde, no seu entendimento, parece lhe sugerir, que lhe dá a ideia a qual você está ali querendo que traga para você, e você usa ele como a palavra, o versículo central, o versículo chave, né? A gente encontra muito isso aí, né, no meio, né, do pessoal aí da revelação, os profetas aí de hoje em dia, né? Pega o versículo onde lhe faz agrado, né? Tira do seu contexto, né, para sustentar a sua interpretação, a sua ideia totalmente humanista, né, o seu ego ridículo, e tira do contexto e quebra a palavra de Deus. É o que tem acontecido muito aí, muito. Mas isso não vem ao caso, deixa para lá. Então hoje a gente vai aqui começar a tratar um assunto diferente, que é uma expressão. Eu falei na minha última live que a gente ia começar hoje, né, o que muitos estão esperando, né, que é que a gente faça aqui uma abordagem de Mateus 24, que era o que estava previsto para a gente começar isso aqui hoje. Mas, irmãos, ao você ler Mateus 24, você se depara em uma situação no versículo 15 que é muito interessante. E para que você possa dar prosseguimento do versículo 15 em diante, você tem que trazer o esclarecimento sobre essa expressão que aparece no versículo 15. E que ideia é essa que está por trás dessa palavra? Que acontecimento é isso? Isso está relacionado ao quê? Isso se trata de uma ação? Isso se trata de uma figura humana, de uma pessoa? O que é? O que aparece? O que quer dizer essa expressão? Então a gente vai tentar, certo, sintetizar, amenizar aqui e trazer no linguajar o mais claro possível, para que você possa compreender essa expressão e aonde foi o seu pontapé inicial. E essa expressão, ela deriva de que palavra? O que significado? Qual é a aplicação que tinha no Antigo Testamento? Tá ok? Toda e qualquer palavra a gente sempre vai ter que buscar a sua aplicação e o seu entendimento no Antigo Testamento. E depois que a gente tem um apurado bem legal, um contexto, uma base bem firmada, que dá para entender realmente do que se trata, aí a gente vai ver ela no Novo Testamento e como ela foi empregada no Novo Testamento, ok? Então, para você que está assistindo, se você puder abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, certo? Que seria o nosso estudo a partir dessa nova série, que agora vai ser a segunda série de lives, e que provavelmente, possivelmente, eu tenho certeza que vai ser mais 10 lives também, para poder a gente entender não só essa expressão, mas outras que estão correlacionadas com ela. Então a gente vai ter que fazer alguns panoramas de alguns livros, seus conceitos, para que a gente possa depois fechar toda as ferramentas que a gente tem disponível para trabalhar essa palavra, para ir inferir no Novo Testamento. Então em Mateus capítulo 24, o versículo 15 aqui, ele tem uma conotação e uma expressão, uma fala de Jesus, que ela é muito interessante. Mateus capítulo 4, versículo 15 nos diz assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação,
de que falou o profeta Daniel. Então já está claro aí. A gente vai ter que fazer uma busca de Daniel. Já está claro. Se Jesus está se referindo a ele, né? Então já pode colocar seu raciocínio para funcionar, que a gente vai ter que fazer um pequeno panorama do livro de Daniel. Eu vou ler de novo aqui, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. No lugar santo. Essa expressão é totalmente judaica, irmãos. Jesus está falando de algo que quem deu o seu pontapé inicial sobre esse assunto foi o profeta Daniel. Então não há como você compreender o Novo Testamento se você não entender Daniel. Entendeu agora? Não é à toa que, segundo os eruditos, os estudantes, né, da teologia, eles chegam à conclusão que o livro de Daniel ele pode ser considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E o que mais me intriga nesse versículo, irmãos, é essa questão que está entre parênteses. Quem lê, entenda. É uma exortação. Quem lê, entenda. Felizmente não são muitos que leem. Tem muitos que não sabem nem ler, não gostam de ler. Complicado demais, né? E ele fala aqui, irmãos, que para que você possa ter um entendimento, você vai ter que ler. Então eu não consigo entender cristão que não lê a palavra de Deus. Estou com uma dificuldade imensa para entender cristão que não gosta de ler a palavra de Deus, né? Porém, ele é fissurado em supostas revelações, que ninguém sabe de qual é a sua procedência. Isso eu falo daqueles que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus. É para esses tais que estou me referindo. Não pegue minha palavra aí, distorça e queira generalizar, que eu estou dizendo que são todos. Ok? Cuidadinho aí, certo? Então, irmãos, até para que a gente possa entender Mateus 24, a gente tem que buscar um conteúdo bem esclarecedor com relação ao que Jesus quis dizer com essa expressão abominável desolação. Abominável desolador, dependendo da expressão. E Jesus ele fez menção do livro de Daniel. E a gente tem que fazer depois um pequeno panorama dentro do livro de Daniel para tentarmos extrair o máximo, certo? O máximo de bases, de ferramentas para que a gente possa compreender o uso que Jesus quis fazer aqui nesse sermão escatológico. Gente, hoje a gente vai fazer uso não daquela obra que eu sempre vinha mostrando, que era aquele livro grossão, branco, né? Que é Manual de Escatologia, de J. Dwight Pentecostes, certo? Hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho esta ferramenta aqui, olha só. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, ok? Esse livro aqui ele é um livro bastante utilizado, né, pelas escolas assembleanas, as igrejas assembleanas, que é na visão totalmente voltada para o postulado pré-milenista ou pré-tribulacionista dispensacionalista. Não vou mais estar explicando esses termos porque já está muito exaustivo o uso essas expressões teológicas, certo? E nesse livro aqui, ele traz um conteúdo que eu achei muito relevante para que a gente possa ter algum esclarecimento mais apurado sobre o uso da expressão abominável desolador ou abominação desoladora. Então, para que a gente possa entender primeiro ela aí, a gente vai ver alguns usos e os empregos dessa palavra no Antigo Testamento e ao que ela está relacionada no Antigo Testamento. Aonde é no Antigo Testamento que expressamente, como Jesus colocou, ela aparece? Logo de início, a gente pode aqui fazer uma pesquisa interessante. Se você tiver com a Bíblia agora, eu vou pedir que você a abra no livro do profeta Daniel, certo? Para quem quer acompanhar com mais clareza, se faz necessário, você está aí de posse da Bíblia, ok?
Abra no livro do profeta Daniel, aonde aqui Daniel vai fazer menção, certo? Do uso dessa expressão, e ela tem uma conotação nessa passagem, certo? Então Daniel capítulo 8 e o versículo 13, olha a maneira como essa expressão ela aparece. Daniel capítulo 8, versículo 13. É isso mesmo a referência. Olha, vai dizer assim, olha. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Certo? Eu não vou entrar agora aqui em detalhe totalmente histórico com relação ao capítulo 8 de Daniel, porque para que a gente possa entender esse capítulo 8, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, ok? Mas só para você, no momento agora, observar aonde é empregado essa expressão e que conotação ela tem, aonde ela está sendo empregada. Daniel capítulo 9. Vamos ver Daniel agora capítulo 9. Vimos o capítulo 8. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, olha que versículo interessante. Ele vai dizer assim, ó. Ele fará, ele. Então está se referindo aqui a um pronome pessoal, se referindo a uma pessoa, tá ok? Olha só. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, o que vai acontecer? Fará cessar o sacrifício. Está vendo que tem a ver com Daniel lá, capítulo 8? Eu estou lendo que é Daniel 9, 27, certo? E a oferta de manjares. Então ele fala aqui da existência de uma pessoa. A prova é que ele faz aqui o nome de um pronome pessoal, certo? Ele, dizendo que ele vai fazer uma aliança com muitos, né? Lá na frente, em outras lives, a gente vai fazer uma explicação melhor sobre o uso dessa palavrazinha aqui, muitos, a quem se refere, porque aqui há algumas divergências entre os estudiosos. Uns interpretam que esse muitos é muitos judeus. Outros entendem que esse muitos aqui se refere a muitas nações, povos. Se refere a essa situação. Tá ok? Ó? E ele vai fazer um pacto, aqui está claro, ele vai fazer um pacto. E esse acordo vai ter um período de uma semana. Que são quantos dias? Literalmente uma semana tem 7 dias. Mas ele fala que quando chegar na metade, depois de 3 dias e 12 horas, vamos assim dizer, esse pacto que ele fez, ele vai rasgar, ele vai quebrar. Aí, sobre as asas das abominações virá o assolador. Olha que coisa interessante aí, ó. Ligado, a expressão ligado, aquela que nós vimos lá no comecinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 15, certo? Então Jesus está fazendo uso aqui, certo? Ele está trazendo aqui uma abrangência, uma explicação sobre a profecia de Daniel. Então, irmãos, é por isso que eu falo a importância de você fazer várias pesquisas. Você não vai chegar em Mateus 24 e chegar ali e matar o assunto e destrinchá-lo. Negativo. Isso é a pior coisa que um verdadeiro estudante da palavra de Deus, ele jamais deve fazer. Querer matar o assunto ali, não vai conseguir. Você só pode seguir adiante depois que você tiver um conhecimento disso que Jesus falou no versículo 15. Quando você tiver um aparato legal, básico, mais firmado, aí é que você dá continuidade à leitura de Mateus 24. Ele fala assim, ó. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada. Então, olha só, ele está aqui falando que há algo que está prestes, está reservado, que vai trazer destruição. Olha só, se derrame sobre ele. Então tem algo que ele vai fazer,
Vai começar com um pacto, certo? Esse pacto tem um prazo de 1 semana, falando aqui, trocando em miúdos. Na metade da semana, esse camarada ele vai quebrar, ele vai voltar atrás com esse pacto que ele fez. Então, demonstra que foi um pacto com segundas intenções de falsidade, ok? E aí ocorrerá a introdução dessas abominações que serão trazidas através dessa figura, ou seja, ele se revelará realmente quem ele é. Mas aqui o texto também nos conforta dizendo que há algo preparado e que esse algo que está preparado, ele tem poder para destruir. Por isso é que essa linguagem, olha só, ó, até que há destruição, até que. A expressão até que, meus amados, está relacionado a período de tempo. Então há um tempo. Então esse algo que está aí, que vai causar destruição, está reservado para ser derramado durante um tempo. Então vai ocorrer um tempo em que esse assolador, né, com as suas abominações, ele terá êxito e terá um tempo que ele vai prevalecer. Mas sobre ele há algo reservado. Porque o versículo termina, ó, que está determinado, ó, se derrame sobre essa pessoa, sobre ele, certo? Então aqui nós vemos aqui mais um emprego da expressão abominação e assolador. Vamos ver outra passagem em que essa expressão aparece. Nós estamos aqui trabalhando o emprego da expressão abominação desoladora, certo? Vamos lá. Lemos aqui Daniel capítulo 9, vamos ler Daniel capítulo 11, está tudo pertinho aí, ó. Vamos ver aqui outras características que essa palavra ela nos ensina a respeito de, como vimos aqui em Daniel capítulo 9, então está relacionado a uma pessoa. Isso a gente chega à conclusão pelo uso do pronome pessoal ele, indicativo ele aqui, né, ó. Ele é um pronome indicativo, né, da terceira pessoa do singular, ele. Então se refere a uma pessoa, ok? No capítulo 11 do profeta Daniel, versículo 31, aparece de novo essa mesma expressão. Vamos ver como é que está. Daniel capítulo 11, 31, diz assim, ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário, que é o quê? Que é a fortaleza nossa. Olha o que é que Daniel está dizendo, ó, que esse santuário, ele é a fortaleza do povo dele. Quem é o povo de Daniel, meu irmão? Olha aqui a expressão, a fortaleza nossa. Certo? Ó. E tirarão o sacrifício diário. Aqui a gente não vai aqui se ater muito à questão de sacrifícios que eram executados diariamente no templo, irmão. Né? Porque a gente tem que voltar lá para Levítico, aí a gente não vai terminar nunca, certo? Se você quiser se aprofundar sobre essa questão de sacrifícios, eu peço que você faça a sua leitura lá no livro de Levíticos, ok? Porque está vendo aqui, uma coisa sai puxando a outra, aí é necessário explicar e o que é isso. E a gente não vai terminar nunca, certo? Então cabe a você, em alguns detalhes aqui que eu não me atenho, você ir pesquisar para não ficar essa lacuna. Aqui ele fala aqui, ó, que vai ser tirado o sacrifício diário, ok? Ó, estabelecendo, então vai tirar um, porque só pode se estabelecer uma coisa se você tirar a outra. Você vai concordar comigo, ok? Estabelecendo o que? Ó, a abominação desoladora. Do que é que Daniel aqui está falando? Se referindo a uma pessoa, está muito claro, ok? Então esse camarada ele vai tirar algo que era comum ao povo de Deus, que ele chama aqui de santuário, só pode estar se referindo ao templo judaico, certo? Porque aqui fala sobre sacrifícios diários. Isso só tem relação, irmãos, com o templo judaico de Jerusalém. Não tem como você empregar aqui e querer transportar alegoricamente para a igreja. Você está desprezando e quebrando o texto bíblico, ok? E ele fala que isso vai ser tirado para ser estabelecido a abominação desoladora. Vamos ver mais uma passagem em Daniel. Olha como Daniel é importantíssimo para você poder ter base, para poder entender o que Jesus falou em Mateus 24.
Daniel capítulo 12 agora. Ó, nós vimos Daniel capítulo 8, 9, 11. Vamos ver agora Daniel capítulo 12. O versículo 11 de Daniel. Olha só, Daniel 12, 11. Vai dizer assim, olha. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, tá vendo de novo ele tocando na mesma tecla, ó, e posta, tá vendo que vai haver uma substituição, e posta o que, ó, a abominação desoladora. Olha só, o que é que vai acontecer? Haverá ainda 1290 dias. Guarde bem esse número, 1290 dias. Está vendo que aqui está falando sobre uma questão que está relacionada com o tempo? Agora, o que eu acho mais interessante aqui é que depois aqui na leitura, eu vou, não está aqui no contexto, mas eu vou ler para você se ligar em outra questão que tem aqui em Daniel capítulo 12, que vale a pena você depois fazer uma pesquisa, viu? Porque Daniel fala que esse período ele durará 1290 dias. Isso aí dividido em anos, dá quantos anos? Depois faça a conta para você ver que coisa interessante. Agora olha só, versículo 12, olha o que é que Daniel vai dizer, olha só. Bem-aventurado o que espera chegar até 1335 dias. 1335 dias. Mas não era 1290? Porque ele agora deu um número maior. Não é interessante? Agora, para fechar o livro, ele vai dizer, tu, porém, ó, segue o teu caminho até o fim. Se referindo a quê? Até ele morrer. Siga, ó. Pois descansarás, ó. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ressurreição para Daniel. Olha que coisa interessante. Mas você pegou bem essa parte aí? A minha ênfase aqui não está na numeração, mas sim no uso e no emprego da expressão abominação desoladora. Ok? Essa expressão, ela aparece em outros sentidos, em outros empregos, no Antigo Testamento, mas não só em Daniel. Ok? A gente vai ver aqui também um pouco sobre o significado, o que significa essa expressão. A palavra abominação e a palavra desolação. Em que está ligado a sua raiz? O que significa no seu contexto e qual é a ideia que essa palavra traz? A palavra abominação, na verdade, né, ela vem da palavra grega bedelugma. A palavra abominação no grego é bedelugma. E essa expressão, ela está ligada até a sua raiz em uma expressão que tem o significado de cheirar mal. Algo que cheira mal, algo que é profano, algo que é impuro, que você não consegue respirar. Ele causa náuseas a ponto de você vomitar. Então, a expressão aí, abominação, ela está ligada a algo que cheira terrivelmente, carniça, vamos assim dizer, certo? E que no contexto teológico e bíblico aqui, isso está ligado à questão da idolatria. Olha aí, viu? Cuidado. Você que tem vários ídolos na sua casa está ligado à idolatria também. No sentido de que a idolatria, ela produz mau cheiro. É uma fedentina. Isso é o que a Bíblia diz, meu irmão. Não sou eu não, viu? Não vá, você aí que é dependendo da sua religião, não vá se chatear comigo não. Mas é o que o termo quer dizer. Se você não sabia, né? Se você possui ídolos na sua casa, então a sua casa está contaminada com mau cheiro. Então tenha cuidado com isso aí, viu? É o que significa a expressão no seu original, ok? Essa palavra abominação, ela aparece com sentido teológico e bíblico no Novo Testamento 4 vezes. Vamos ver aonde é que essa expressão aparece no Novo Testamento. A primeira delas, quer dizer, não é a primeira, é que eu não coloquei aqui em uma ordem crescente, mas se encontra em Lucas capítulo 16.
Vamos ver de que se refere o contexto aqui de Lucas 16. Então em Lucas 16, versículo 15, aparece essa expressão com esse significado. Vamos lá, ó. Mas Jesus lhes disse, ó, vós sois os que vos justificais a vós mesmos, ó, diante dos homens, ó. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre o homem, né, ó, arrogância, soberba, né, ó, é abominação diante de Deus. Então, para Deus, a arrogância, o ego humano cheira mal. Olha que interessante o emprego dessa palavra. Você não sabia disso, não é? Então, o orgulho produz fedor diante de Deus, irmãos. Olha como é pesado o contexto. Jesus falou suavemente, mas você não entendia o significado dessa palavra, né? Mas olha só. Então, para o homem, o que produz orgulho, para Deus, produz carniça, fedor, cheira mal. É o que essa palavra quer dizer nesse contexto, ok? Apocalipse capítulo 7. Pegou pesado, não foi, irmão? Pegou pesadíssimo agora essa passagem, não foi? Olha só, Apocalipse capítulo 7. Vamos ver como é que essa expressão ela aparece aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Ó. Diz assim, olha só. Então ouvi, ó, o número dos que foram selados. Eita, aqui dá uma polêmica. Quem é esses que foram selados? Né, ó? Que eram, ó, 144 mil. Acabou a polêmica, ele respondeu quem é, né, ó? De todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui é aquele estudo, né, sobre os 144 mil, certo? Olha só. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Ah, meu Deus do céu. É essa passagem mesmo aqui? Não, é aqui, só que não é esse versículo aqui, olha só. Onde é que está esse versículo? Eu escrevi aqui errado. Mas o contexto é esse aqui de Apocalipse capítulo 7, né, que fala aqui da separação de 144 mil, né, para uso evangelístico durante o período tribulacional. E que eles são imaculados, separados, comprados para Deus. Gente, tá aqui. Só que eu botei a referência errada, ok? Eu botei aqui a referência errada, irmãos. Os irmãos aqui me perdoem. Ou não é Apocalipse capítulo 7? Eu escrevi muito rápido aqui, irmãos. Os irmãos me perdoem. Mas eu sei que isso aqui está ligado aqui em Apocalipse. Eu acho que eu botei aqui capítulo 7, mas não é o capítulo 7, cara. Que fala sobre essa questão, né? De pessoas que foram separadas e que não foram contaminadas. O texto aqui de Apocalipse se refere a pessoas que são pessoas puras, pessoas que não foram contaminadas. E ele usa aqui essa expressão. Está aqui Apocalipse 21. Deixa eu ver se é aqui o 21. Apocalipse 21. Deixa eu ver se eu coloquei aqui corretamente. Essa expressão está correta. Pronto. Olha só. Apocalipse capítulo 21. E o versículo 27 fala assim, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Aqui nela se refere à nova cidade, certo? Jerusalém. Lá, Apocalipse capítulo 21, fala de novos céus e nova terra, certo? O contexto está ligado nessa questão aí, ó. Nem o que pratica abominação, nem aquele que é impuro, que produz náuseas, que fede, certo? Se refere a essa questão aqui. Então fala de quê? De santidade, fala de pureza, né? Fala de pessoas que estão separadas, pessoas que foram consagradas. Então, esse aí é o uso dessa expressão aqui no Novo Testamento, quando se refere apenas à expressão abominação. Ela está ligada aí à questão de pureza. Agora a gente vai ver aqui o contexto
Vimos agora hoje é só uma pequena introdução, eu esqueci de falar, certo? É uma pequena introdução com relação ao uso dessa expressão abominação desoladora, coisa abominável, né? Vamos ver o uso agora com relação à questão litúrgica, que tem a ver com a questão litúrgica da palavra, o uso da palavra abominação. No Antigo Testamento, agora aqui vai ficar pesado. Jeremias capítulo 4. Abre lá comigo, Jeremias capítulo 4. Olha o uso que Jeremias faz dessa expressão e a que está ligado a palavra abominação. Qual é o contexto, o que é que Jeremias está se referindo ao uso da palavra abominação? Jeremias capítulo 4, o versículo 1 já deixa de cara do que é que está se tratando o texto. Olha só. Se voltares, ó Israel, se voltares, ó Israel, significa que Israel estava onde, irmãos? Distante, cara. Israel estava longe. Se voltares. E o que foi que distanciou Israel de Deus? Vamos continuar. Diz o Senhor, volta para mim. Ou seja, Deus sempre está chamando os pecadores ao arrependimento. Era o chamado para Israel. Olha só. Se removeres. Olha só. Se removeres. Olha a advertência que o próprio Deus dá para a nação de Israel por boca de Jeremias. Se removeres as tuas abominações de diante de mim. Peraí, então como é que se pode colocar uma abominação diante de Deus se Deus está lá em cima, cara? Do que é que o contexto aqui está falando? Então, essas abominações fizeram o quê? Com que eles ficassem o quê? Longe de Deus. Porém, eles se achavam que estavam tudo a maravilha. Tem acontecido assim nos dias de hoje ou não tem? Tem sim. Olha, cadê os profetas aí do Facebook, das lives? Cadê os profetas? Olha aqui, meu querido, um texto bom para você pregar. Viu, profeta? Cadê o pessoal da revelação aí? Venha pregar aqui em Jeremias capítulo 4. Por que é que vocês não pregam aqui em Jeremias 4? Olha um texto bom aqui, ó. Para trazer arrependimento para a classe aí incrédula, soberba que vive de revelação. Por que vocês não querem pregar em Jeremias capítulo 4? Vem pregar em Jeremias capítulo 4? Olha só. Se removerem as tuas abominações, ó, de diante de mim, olha o resultado. Não mais andarás vagueando. É o que tem andado esse povo aí atrás de revelação. É cocheando, é vagueando atrás de A, atrás de B, atrás de B. É claro que o texto aqui está falando, sabe de quê, irmãos? De idolatria. Então, abominação se refere a algo que está ligado à idolatria. E a idolatria em cima desses supostos profetas, hoje no Facebook, tá na cara. Tá na cara, não tem como você negar. Jeremias capítulo 4. Prega aí, profeta. Cadê os profetas para pregar aí? Os da revelação. Bora? Cadê o pessoal do manto? Prega aqui em Jeremias capítulo 4. Para tu ver se tu vai ter seguidor. Capítulo 4 ainda, versículo 27. A lapada hoje é sem dó. Olha só, Jeremias 4, 27. Escuta. Por isso diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Tá vendo aí? Mas olha o que significa que a abominação diante de Deus provoca a ira de Deus. E ele só pode responder o quê? Com castigo. Então a abominação que está ligado à esfera litúrgica, certo? Que produz idolatria no coração do homem, afasta o homem de Deus. E aqui ele usou aqui o termo abominação. E o resultado para isso é o que, meu amado? É castigo. É o que aqui, ó? A terra será assolada. Foi o que Nabucodonosor fez com Jerusalém. Será que você agora entendeu aqui o emprego, o uso
da expressão abominação e assolação, ou assolador, assoladora, né? Abominação está ligado a algo que profana, algo que quebra o puro, o sagrado. E assolador está ligado a destruir, tá ok? Vamos ver aqui outra. Cadê os cabos da revelação? Bora vocês aí. Prega aí em Jeremias 4 para o teu povo. Prega aí para o teu povo, Jeremias 4. Certo? Jeremias capítulo 7. O negócio agora é que vai pegar fogo. Olha, Jeremias capítulo 7, versículo 10. Olha o que vai dizer. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa. Olha a hipocrisia da galera, irmão. Naquela época. Vê se hoje está diferente. Eles cometiam idolatria, que é nojo diante dos olhos de Deus, mas achavam que aquilo ali Deus não estava vendo, né? Muitos de nós estamos vivendo assim dessa maneira, achando que Deus não está vendo. Em vez de ser um estudo, está aparecendo uma mensagem, né, de exortação, né, irmão? Mas aqui eu quero fazer aqui o emprego da palavra abominação e desolação, ok? Mas olha só, é o que estava acontecendo com o povo. Está acontecendo hoje no seio de muitas igrejas. Eu não vou dizer todas porque isso é prepotência, que é o que eu vejo alguns amigos meus aí querendo julgar. Por causa de igreja A, igreja B, nenhuma presta. Então só quem presta é você, né? Faça um então. Já que você é o bombonzão, nenhuma. Tá tudo corrompido, então crie você, meu irmão, uma. Para ser a perfeita. Você tá igual esse povo aqui de Israel. Tudo, eu, você, são todos farinha do mesmo saco, meu irmão. Peça por misericórdia. Nas suas postagens, peça misericórdia a Deus. Não fique só atacando, não, cara. Misericórdia. Tem hora que tá dando nojo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu não vou dar aqui não para não perder a amizade. Mas que misericórdia, viu, cara? Que nojeira, bicho. Olha, Jeremias 7,10. Diz assim, ó. E depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome. De que é que Jeremias está falando, irmão? Do templo. Olha a hipocrisia do povo, do templo. Faz tudo que é desgraça e depois maior santidade lá se mostrando pá. E Deus observando a nossa cara de pau. Olha o que ele vai dizer agora. Vamos lá. Estamos salvos. Eita, que grande engodo para muitos, né? Que grande engodo. Foi como colocar em um comentário. A colheita está chegando. Você está preparado, meu irmão? A colheita está chegando. Você está preparado para ela? Olha só. Estamos salvos. É a palavra. Estamos salvos, né, gente? Jeremias aqui, ó. Ironizando a hipocrisia daquele povo daquela época. Gente, por isso que Jeremias não foi recebido, meu irmão. Gente, se tiver pregador como Jeremias nos dias de hoje, ele não tem oportunidade nenhuma, em igreja nenhuma. Ele não tem oportunidade nenhuma, não tem. Os Jeremias de hoje. E aí, cadê o profeta da revelação? Bora, chega, vem pregar. Jeremias capítulo 7 agora. Hipócrita do cacete, bicho. Me dá uma raiva. Meu Deus, tenha misericórdia, cara. Misericórdia pelo que eu falei aqui agora. Vamos lá, olha só, versículo 10 eu estou ainda, viu? Jeremias 7:10, eu estou nele ainda. Vamos lá, olha só. Estamos salvos, ó. Sim, ó. Só para continuardes a praticar estas abominações. Misericórdia, meu irmão. Os caras iam lá para se justificar, né? E dizer que estava tudo certo, para continuar fazendo o errado ainda, cara. Meu Deus. Cara, tá igual hoje, meu irmão. Tá igual. Por isso que é marcado, né? A gente está vivenciando aquilo que Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. É o que tem acontecido. Chega! Vem aí, cabo da revelação. Esses pregadores de revelação que eu vejo aí o tempo todo aí, com essas línguas de macumba, no mercado online de Garanhuns, que o pessoal fica botando o tempo todo aí. Vem pregar aqui, potência. Chega, em Jeremias capítulo 7, que eu quero ver o teu público cair. Prega isso na igreja, para tua membresia sair de lá todinha. Mas tu não tem coragem, cara.
Aí eu não aguento não, meu irmão, com um negócio desse. Entendeu? Abominação ao que se refere. Eu li só Jeremias. Imagina o Antigo Testamento por completo. Já vai em 45 minutos. Eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje, viu, gente? É só uma introduçãozinha, viu? Olha como tá leve essa introduçãozinha. Bora ver aqui Ezequiel agora. Vamos lá. Volta, tá em Jeremias. Vamos lá para Ezequiel. Avança, quer dizer, né? Vamos para Ezequiel, viu? Ezequiel. Deixa eu ver se eu não botei a passagem errada, gente. Porque é muita pesquisa. Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5 é outro texto para esses profetas aí pregarem. Bora, esses líderzinhos aí da revelação. Prega, Daniel capítulo 5, chega. E Ezequiel capítulo 5. Olha o que é que vai dizer aqui, vamos lá. Versículo 11 do capítulo 5 de Ezequiel, olha só. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus. Pois, ó, que profanastes o meu santuário. Eu lhe pergunto aqui de novo, que santuário aqui é esse, irmão, que foi profanado? Aqui é alegórico ou é literal, meu irmão? Tá vendo que quando você vai fazer uma pesquisa, bota aqui a igreja aqui agora, meu irmão, bota a igreja aqui agora. Já que Israel é a igreja do Antigo Testamento, bota aqui a igreja, como é que pode isso? Como é isso aqui? Então quer dizer que nessa época que a igreja já foi profanada, foi? Cara, não dá pra entender não, viu? Olha só. Pois que profanastes o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. Olha uma expressão intercambiável que ele utilizou aqui para dar sinônimo à mesma palavra. Ó, e com todas as tuas abominações. Para Deus são coisas detestáveis. Deus detesta. E o que mais? Ó? Eu retirarei, ó, sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Ezequiel está dizendo que Deus não irá poupar. E ele não poupou, né? Você sabe que Ezequiel foi ali um profeta contemporâneo com Daniel. E ele já fez menção aqui, né, da futura destruição por Nabucodonosor do templo de Jerusalém. Certo? Agora, por que foi que ocasionou essa destruição? Porque ele foi profanado. Ele foi o quê? Substituído por quê? Por uma falsa espiritualidade e foi introduzido o quê? Idolatria. E isso aí fez o quê, irmãos? Para Deus isso cheira mal. Ou seja, irmãos, um pecado produz mau cheiro no ser humano que Deus se afasta. Chega, profeta revelador. Vem pregar aqui em Ezequiel capítulo 5. Ó, versículo 14 e 15. Agora é que o cacete vai comer mesmo. Escuta só, olha só. Olha, por-te-ei em desolação. Se cumpriu ou não se cumpriu? Mas aí então se aqui representa a igreja, então quer dizer que a igreja vai ser desolada, é? Então quer dizer que ela vai ser desolada quando? Na tribulação? Então quer dizer que a igreja vai morrer para poder subir? Por isso que ela é pós-tribulacionada, para ser desolada. Ah, aqui não vale não, porque aqui quebra o seu, né? Ah não, aqui não pode ser, né? Complicado, tá vendo, gente? Interpretação. Olha só. Coloca aqui a igreja, meu irmão, coloca ela aqui, ó. Por ti em desolação e por objeto de vergonha entre as nações. Irmãos, como é que pode Deus pegar a noiva do filho dele e fazê-la motivo de vergonhas para as nações? Se ela tem que ser apresentada santa, pura, imaculada. Eu fico indignado, cara, com essas colocações da galera pós, poxa. Tem hora que não dá para o cara ficar em si, não, meu. Como é que vai ser? E aí? Irmãos, quando Deus olha lá de cima para a igreja, ele está observando a noiva do filho dele. Mesmo com todos esses erros que acontecem, você tem que aprender a separar a igreja invisível e a igreja local. Certo? A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é formada pelos verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e espírito. Esses aí, irmãos, não irão participar da grande tribulação. A não ser que seja essa linha de raciocínio da visão pós. Que é aqueles que ficam, que nem eu falei na última live, aí vão passar. É a igreja aqui, cara, como pode isso? Israel é a igreja do Antigo Testamento. Como?
Vamos versículo 14 de Ezequiel capítulo 5. A lapada é grande, cara. Olha só. Que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Aconteceu ou não aconteceu? Foi motivo de vergonha. Foi destruído ou não foi, meu irmão? Nabucodonosor acabou com tudo, cara. Vamos lá, ó. Assim, ó, serás objeto de vergonha, de escárnio e espanto às nações que estão ao redor de ti, ó. Agora isso vai ser quando, ó? Quando eu executar em ti, ó, juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Então, a profanação, o trocar o santo pelo sagrado, pelo profano, quer dizer, e introduzir idolatria, irmãos. O texto aqui é enfático. Ele está tratando de idolatria. Não tem como você querer fugir da Bíblia, meu irmão. A Bíblia, me desculpe você católico romano, mas a Bíblia condena veemente a idolatria. Não adianta se você tem não interessa se para a Bíblia não interessa essa representação. É idolatria, é fedor para as narinas de Deus. E não é Alexandre que está falando. Tá achando ruim, vai reclamar com Deus. Está na palavra dele. Se você pegar a sua Bíblia católica, você vai encontrar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O catolicismo não deturpou, como alguns judeuzinhos aí, né, falsificados, querem dizer que o catolicismo ele deturpou a Bíblia, conversa fiada. Porque se eles tivessem feito isso, meu irmão, fizeram um péssimo trabalho, porque tudo que é de idolatria aqui, eles não tiraram nada. Então foi um péssimo trabalho aqui de compilação para tentar deformar a palavra de Deus. Gente, não estou conseguindo manter o foco na palavra, no estudo. Está parecendo uma mensagem exortativa. Mas eu quero considerar como uma introdução. Então ficou claro? Ezequiel capítulo 7, versículo 20 agora. Olha o que vai dizer Ezequiel 7, 20. Ó. De tais preciosas joias, olha só, fizeram seu objeto de soberba. Está falando aqui da imagem, né? Da idolatria. Olha só. E fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Bíblia, eu estou lendo Bíblia. Então, irmão, a abominação se refere também, na questão espiritual litúrgica, né, a questão de idolatria, de profanação de algo que é separado e consagrado por Deus. Então, como é que a gente vai poder agora entender, né, jogando aqui já um pouquinho de luz mais sobre o que Jesus falou em Mateus 24:15. Quando virdes a abominação desoladora, de qual falou o profeta Daniel. Então Daniel se referia ao quê? A algo ou alguém, não é algo, mas com certeza é alguém, né, que está estabelecido, que será estabelecido e que tem ligação com o templo de Jerusalém, irmãos. Está ligado com o templo. E Jesus aponta isso aqui para uma aplicação futura. Porque meus irmãos em Cristo, da escola pós-milenista, ou pós-tribulacionista, e os amilenistas, que querem empregar que todos esses fatos históricos que Daniel falou, todos eles se concretizaram já definitivamente na sua plenitude na história. Principalmente ali com Antíoco Epifânio, ok? O próprio Jesus aqui adverte que é mentira essa interpretação. E o próprio Jesus pega ela e joga lá para o futuro. Certo? Joga para o futuro. Porque também há das vezes dessas mesmas escolas que querem empregar para o ano 70 da destruição de Jerusalém. Me diga aqui qual foi a profanação que Tito fez. O que foi que Tito sacrificou lá? Tito nem lá entrou. Então, tira o cavalo da chuva, porque senão você vai estar chamando Jesus de mentiroso. Jesus aplicou para o futuro.
Então a escolazinha aí, a milenista, né? E os pós-tribulacionistas que querem aplicar tudo até o ano 70, Jesus está desmentindo com essa expressão de Mateus 24:15. Então você tem que entender essa palavra, meu irmão. Vá buscar compreender as expressões utilizadas pelos profetas do Antigo Testamento e a aplicação que elas foram dadas por Jesus e pelos autores, apóstolos do Novo Testamento, escritores, ok? Ezequiel 7:20 eu já li, não foi, cara? Foi. Tá bom até aqui, irmãos? Vamos parar por aqui hoje, certo? Porque tá vendo que o assunto ele é pesado e já vai ali já em 55 minutos. Vamos encerrar por aqui hoje com essa pequena introdução sobre a questão da importância de conhecermos expressões que estão relacionadas com eventos escatológicos. Trabalhamos muito nas 10 lives sobre fim dos dias, naquele dia, a questão da ira de Deus. Ficou muito claro lá na primeira sessão de lives, nossa primeira parte. Hoje estamos começando a nossa segunda parte com essa série de estudos que estão relacionados agora com a expressão, que estão ligados à figura central, que tudo aqui vai trazer redundância para concluir sobre a figura do anticristo, ok? Então, para que a gente possa entender melhor, claramente, sobre o anticristo, que é o nome final para essa expressão abominação da desolação, se faz necessário a gente ver o conceito e o uso dessas expressões no Antigo Testamento. E vimos lá que ela tem a sua raiz, seu significado, que está ligado, né, à palavra abominação, que vem do grego, da palavra bedelugma, que está ligado a algo que cheira mal, a algo que é podre, que está lá no seu estado de putrefação, de carniça, que traz mau cheiro às narinas de Deus, certo? E isso aí, no sentido litúrgico, está ligado à profanação de um local santo com a introdução de idolatria, certo? De colocar o profano no lugar do sagrado. Então a palavra abominação, abominável, certo? Está ligado com isso aí. A palavra desolação ficou claro que elas são as consequências da abominação. Aquilo que vai produzir devastação, aquilo que vai produzir caos, que vai destruir, que vai assolar. Interessante que o próprio anticristo ele é considerado como o assolador, certo? Porque ele vai causar destruição. Mas existe outra desolação que está determinado sobre ele. Quando você tem conhecimento desses conceitos, aí você entende o que é que Paulo fala lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, certo? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Eu vou até aqui ler para vocês entenderem. Olha só. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 8, certo? Diz assim, ó, então será de fato revelado o iníquo, certo? O filho da perdição, iniquidade. A palavra iníquo aqui ela vem da palavra grega anomia, né? Porque a palavra anomia ela vem de nomos, que significa lei, certo? Então a palavra anomia, porque ela é precedida do prefixo ar no grego, que está ligado à negação. Anomia, certo? Sem lei, aquele que não obedece a diretrizes, aquele que ele por si mesmo estabelece e quebra princípios, sem lei, totalmente pecado, vamos assim dizer. Então é a mesma coisa para amilenismo, sem milênio, cara, mesma coisinha, certo? Lá no grego. Olha só. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Aquele assolador que será derramado sobre ele, lá em Daniel 9:27, está ligado com isso aqui, cara. Matará, né? Vai trazer desolação sobre o iníquo, ok? Gente, eu sei que foi um pouco, desculpe, eu tenho certeza que talvez eu tenha sido um pouco grosseiro em algumas partes, mas eu não vou retirar palavra alguma aqui do que eu disse com relação a essas mensagens egocêntricas, mentirosas que nós temos visto hoje nos púlpitos das igrejas,
certo? Olha aí, que contextos maravilhosos para você aí, profeta. Prega aí Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 7, Ezequiel capítulo 5, Ezequiel capítulo 7. Prega aí, meu amado, nesses textos, para tu ver a tua popularidade como é que vai ficar. Temos que ser como Jeremias, rejeitados, mas porém verdadeiros, certo? Fica essa palavrazinha para você aí hoje. Podemos ser rejeitados, mas devemos ser sempre verdadeiros, com a palavra de Deus não adulterada, que é aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? Não adulterando a palavra para agradar homens, ou seja lá quem quer que seja, para ter adeptos. Isso aí para Deus é abominável, cheira mal, fede. Hoje demos esse pontapé inicial na nossa nova série de lives relacionado à escatologia, doutrina das últimas coisas. Vamos aqui começar a trabalhar a expressão e o uso dessa abordagem e o surgimento dessa figura que leva à expressão de abominação desoladora que Jesus chamou lá em Mateus 24:15, e que Paulo chama ele de filho da perdição ou homem da iniquidade, que o evangelista João chama ele de o anticristo, que também chama ele de quê? De besta que surge do mar. Então, tudo isso aí está relacionado com essa expressão para que você possa ter uma compreensão maior, certo? Isso tem a ver com o primeiro cavaleiro da abertura dos selos lá de Apocalipse capítulo 6, o cavalo branco, o primeiro. Tem a ver tudo com essa expressão aí, tá ok? Irmãos, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?